esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: não deis aos cães as coisas santas, nem atirem as vossas pérolas aos porcos, para que eles não as pisem com os pés, e voltando-se contra vós, vos despedace. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisso consiste a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque a larga é a porta, e espaçoso é o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ele. Como é estreita a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que o encontram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Queridos filhos e filhas, nós estamos neste santuário dedicado a Nossa Senhora de Guadalupe e ao Senhor das Santas Chagas. E é bom lembrar que seja no ícone, seja na imagem aqui presente, ou mesmo na capelinha que muitos têm, que leva a imagem e por um momento, com a capelinha na mão, durante a pandemia, de Jesus, as capelinhas não estão funcionando, as famílias estão até esperando, rezando, mas sem a visita da capelinha mensageira das Santas Chagas de Jesus, pois o tempo é de pandemia. Mas seja nessas imagens de Jesus das Santas Chagas, a capelinha e também a imagem, o que é que nós percebemos? Nas 5 chagas do Cristo, chagas cicatrizadas, mas chagas abertas hoje por um povo que sofre. Mas foi da chaga do coração, e não esqueçamos, que nos saiu água e sangue. Na chaga do peito de nosso Senhor, o Padre aponta que nós no contemplamos ícone, o seu sagrado coração. a chaga do peito de Jesus. Esse sagrado coração que nós estamos pedindo, seja para nós um escudo, seja para nós um refúgio. É nas chagas do Cristo o Padre toca que nós temos a nossa salvação e redenção. Essa chaga do Cristo, tão presente, e mais uma vez eu digo, seja nas capelinhas, seja nas imagens, seja onde você já viu, é na chaga do peito que nos sai a água que nos purifica, a água que nos lava, nos purifica, o sangue que nos regenera. Portanto, filhos amados, estamos falando desta devoção, estamos falando deste coração transpassado, que no Evangelho de hoje começa dizendo algo que parece tão estranho, né? Não deis aos cães as coisas santas, não atireis vossas pérolas aos porcos, para que eles não vos pisem com os pés, e voltando contra vós vos despedacem. E quantas vezes as coisas santas nos são dadas,
as coisas santas, o coração do Cristo, o seu sangue derramado, a Eucaristia, coisas santas, que nós, às vezes, me valendo do texto de Nosso Senhor, como porcos, pisando em pérolas, não valorizam. É forte essa imagem que o Senhor usa, né? É muito forte essa imagem que o Senhor faz uma analogia. Coisas santas aos cães, pérola aos porcos. É claro que a gente pode pensar nos outros, mas a gente deveria pensar em nós mesmos. Quanta coisa Deus nos dá santa, e às vezes descartamos. E aí Nosso Senhor vai nos dizer algo, que é a chamada lei máxima áurea. Tudo que você quiser que façam a você, faça aos outros. Você escutou? Gente, isso é importantíssimo. Nosso Senhor inaugura essa forma de ver as coisas, que quando a gente vai tomar certas decisões, pensa assim: eu gostaria que fizessem isso comigo. Essa é uma boa medida, uma medida simples, e não é difícil no cotidiano, quando vai tomar uma decisão, você se perguntar: eu gostaria que fizessem isso comigo? Se eu não gostaria, eu não vou fazer. E quem disse isso foi Jesus. Repito: tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. É positiva. Eu falei de forma negativa. Se você quer que alguém te trate bem, trate bem. Se você quer que alguém te perdoe, perdoe. Você quer que alguém te ajude, ajude. Você quer que alguém te aconselhe, aconselhe. Então é uma forma positiva de encararmos as coisas. Por fim, só bastaria isso. Não precisaria mais aonde? Gente, isso salvaria casamento. Isso salvaria amizades de longa data que se perderam. Isso salvaria a saúde espiritual de nossas comunidades. Isso salvaria muitos ambientes de trabalho. Então, vou dizer claramente mais uma vez: leva isso para a vida. Quem disse? Jesus Cristo. Quando for tomar uma decisão, você quer que faça assim com você? Faça primeiro aos outros. Gente, e se a gente fosse esmiuçar esse fato, dar fatos, a gente vai perceber que é tão simples, né? O copo de café que a gente leva, a água que a gente leva, relevar as coisas, ser mais misericordioso. Então essa frase, ela tem que ser entendida no contexto do próprio coração do Cristo. Ele foi assim. Ele fazia o bem. Ele não media esforços para isso. Mesmo que recebesse chapoletada, mesmo que recebesse desdém, mesmo que fosse tido como endemoniado, comilão, beberrão, Jesus foi caluniado. E Jesus chegou a dizer: João Batista estava entre vocês, não comia, não bebia, e vocês não escutaram. Agora vem o Filho do Homem, o chamam de comilão e beberrão, mas também não acolhe. O problema está em João Batista, em mim, ou está numa surdez, num coração que ficou cristalizado, num coração que ficou endurecido? Esse é o problema. Nosso coração não pulsa
não bate com o de Jesus. Aqui é um aprendizado. Mas ainda o Evangelho nos alerta. Isso aqui, meus irmãos, caramba, me faz lembrar da Igreja da Natividade. A Igreja da Natividade, a Igreja da Natividade, nascimento de Jesus, aquela porta da humildade, 1 metro e pouco, você tem que entrar encurvado, feita propositadamente, primeiro porque quando vinham os invasores, entravam a cavalo na igreja e destruíam tudo, mas depois começou o sentido de humilhação. Diante do Verbo encarnado, eu me curvo. Porta estreita. Porta estreita. Porque nosso Senhor vai dizer assim: entrai pela porta estreita. O céu tem porta? Não sei. São Pedro é tido como o homem da chave da porta. Mas uma coisa nós podemos ter certeza: ninguém vai chegar no céu com o seu peito sendo um Zé das medalhas. Ninguém, nem homem nem mulher alguma, por mais medalhas que tenha recebido, nomes de ruas que tenha recebido, por mais riqueza que tenha tido na terra, ninguém vai levar no peito aquele monte de medalhas, e ninguém vai entrar com o peito estufado, repleto de orgulho, na porta estreita. E aqui não é só do céu, estou falando do céu por causa de São Pedro. Não se entra com empáfia, não se entra com soberba, mas na vida também. E aqui nós estamos falando do segmento de Jesus. Eu digo assim, meus irmãos, nós não podemos na nossa cabeça criar dois mundos paralelos. Essa palavra tem muita série, mundos paralelos. Mas não dá para pensar que aqui e o céu nada acontece. Não tem intercomunicação. Tem. A vida que levamos aqui, ela condiciona depois da morte. Não determina, não diria que é determinante, porque o juiz é Deus. Então quem somos nós para dizer que determina? Foi o Evangelho de ontem. Mas a vida aqui, ela orienta, não terá muitas surpresas. A vida daqui, ela está interligada com a eternidade. Por isso, não é só preocuparmos-nos com a porta estreita do céu, se São Pedro vai abrir, se Nossa Senhora, como a gente brinca, que Nossa Senhora, se eu não entrar pela porta, Nossa Senhora me põe lá dentro pela janela. Não é isso não. A porta é estreita aqui, de quem segue Jesus. Por ser estreita, nós temos que sempre fazer um processo de esvaziamento. O que é esse esvaziamento? Esse vacare del. Vacare, esvaziar-se del. Esvaziar-se para Deus. Tirar a soberba, tirar o orgulho, tirar a vaidade. E fazermos tudo por Jesus. Gente, se fizermos isso pelo Senhor, não há erro. Não é uma falsa humildade. Cuidado. Às vezes eu enfatizo isso, porque nós podemos achar que não devemos usar as coisas que Deus nos dá de forma intensa. Não. Os dons que Deus dá, colocados a serviço, os próprios carismas, os próprios dons carismáticos, segundo Paulo, só tem sentido se for a serviço de Deus. Mas o grande perigo é que às vezes a gente fica assim, parece que católico, parece que cristão tem medo de brilhar, tem medo de falar, tem medo de fazer as coisas bonitas para Deus,
Pelo contrário, para Deus o melhor. Mas sempre no Espírito, porque faço. Porta estreita. Então, começar do esvaziar-se, mas não negar. Não negar os dons, não negar os talentos. Não pegar aquele talento que Deus te deu, amarrar no lenço, como fez a parábola, e enterrar. Não, eu tenho tanto medo de perder essa moeda que o patrão me deu, que eu vou amarrar e colocar. E quando chegou, disse assim: servo mau e infiel, porque pelo menos não colocaste no banco e me destes os juros depois. Então, eu só faço essa explicação porque existe um perigo de má compreensão. Mas a porta não deixa de ser estreita, e só entra quem for humilde. E nosso Senhor ainda fala mais: a porta larga, e não é só porta, caminho espaçoso é o que leva à perdição. Vamos ser sinceros, é verdade. Caminho espaçoso, sem comprometimento. Um caminho espaçoso, onde você atira para tudo que é lado. Um caminho espaçoso, onde você, não procuramos ter um autodomínio. Não procuramos ter esse trabalho de discipulado no Senhor. A gente vai em frente. E aqui eu quero lembrar que uma das promessas do Sagrado Coração de Jesus, e tem tudo a ver, o que é que fala? Que a própria devoção ao Sagrado Coração de Jesus há de ajudar a superar a tibieza. Quando a gente fala, a promessa não é essa, é assim: as almas tíbias se tornarão fervorosas pela prática da devoção. Já expliquei que a devoção do Sagrado Coração não necessariamente faz de você uma pessoa do apostolado, mas louvado seja Deus pelo apostolado. Mas o discipulado no Sagrado Coração de Jesus tem que nos tornar fervorosos e não tíbios. O que é uma alma tíbia? É uma pessoa morna, sem sal, sem açúcar, insossa. Uma coisa. E eu queria lembrar um texto, Apocalipse, capítulo 3, versículo 15 e 16, diz assim: Oxalá fostes frio ou quente, mas quem é morno, nem frio nem quente, vou vomitar. Escutou? Vou repetir o texto, e depois você vai entender sobre o caminho largo e sobre tibieza. Apocalipse capítulo 3, versículo 15 e 16. Eu estou resumindo o versículo. Oxalá, aqui Oxalá quer dizer quem dera. Oxalá é nesse sentido, e é legítimo usarmos. Inclusive tem o Salmo 94. Oxalá ouvisseis hoje a minha voz, não fecheis o coração como em Meriba. Rezo todo dia. Oxalá quer dizer quem dera a Deus fosses frio ou quente. Por quê? Como és morno, nem frio nem quente, vou vomitar-te. Nós, quando falamos caminho espaçoso e falamos de tibieza, nós pensamos sempre em quem não é cristão, ou quem não é religioso, ou quem não participa dos sacramentos. Engano nosso. A tibieza é igual ao coronavírus. Está perto, você pode perceber que está perto. A gente que se cuida, que de vez em quando você percebe que do teu convívio que está contaminado, está chegando. A tibieza ronda dentro das nossas igrejas. A tibieza ronda nas sacristias. A tibieza pode rondar os altares. A tibieza
pode estar perto de você e perto de mim. Então o segmento do Senhor tem que acabar com a tibieza. O que é então tibieza? Já dei o primeiro sinal. Morno, caminho espaçoso. Vou dar um exemplo. Eu vou à missa, comungo, não confesso, faço só por preceito, não me preparo, não faço uma ação de graças, não vivo uma vida eucarística, eu apenas recebo Eucaristia. Desculpa dizer isso, por favor, não coloquem palavras na minha boca que eu não disse. Tibieza, faço porque tenho medo do inferno. Ah, entendeu? Faço com a seguinte preocupação, tibieza. Padre O que Reginaldo eu no Manzotti. mínimo poderia fazer para não ir para o inferno? Entendeu? Faço o mínimo. Aquilo que Santa Teresinha disse, eu não quero pela metade. Não quero ser santa pela metade. Eu quero mais. Às vezes, a tibieza faz o seguinte comigo, com você. Eu como padre, no meu sacerdócio. Você como cristão. E isso nós temos que nos cuidar. Entenda. O que eu faço? O mínimo que eu posso fazer para me garantir o céu. Então, o mínimo que eu posso fazer, então de vez em quando eu tenho que fazer isso, em vez em quando eu preciso fazer aquilo, em vez em quando eu vou fazer aquilo. Então eu consigo ficar na minha zona de conforto. Um pé em Deus e um pé no mundo. Às vezes, a maioria das vezes no mundo, em vez em quando colocando o pé em Deus. Isso é tibieza, isso é uma doença espiritual. Digo como padre, eu posso me tornar um funcionário do sagrado. Carteira de trabalho o padre não tem, mas teoricamente quem responde para nós é o bispo e a mitra arquidiocesana, outra palavra, a cúria diocesana. Temos um vínculo. Então eu posso levar meu sacerdócio? Posso sim, rezar missa todo dia, mas sem fervor. Posso sim viver a minha vida sem fervor. Então, tibieza é o oposto do fervor. É a água morna que tem que ficar ou quente ou fria. Senão, Jesus nos vomita. Então, entendo o que eu falei, o caminho espaçoso. O caminho espaçoso é assim, você vai se ajeitando. O vento vai para cá, você vai para lá. O vento vai para cá, você vai para lá. O meu primeiro problema, não quero mais saber dessa comunidade, não quero mais saber desse padre, não quero mais saber da minha religião, não quero mais saber do Papa, não quero... Percebe? Aí você vai dizer, mas é desproporcional. Quando você faz pelo Cristo, resiste. Por isso que eu falei que a tibieza é o vírus, o coronavírus invisível, que nos ronda a qualquer momento. Por favor, se você foi contaminado ou eu pela tibieza, hoje é dia de pedir, Senhor, eu não quero esse caminho espaçoso que me leva à perdição. Eu te peço fervor, é tua promessa, Senhor. Não mandei falar para Santa Margarida Maria. Arranca minha tibieza do coração. Eu quero o meu coração fervendo. Eu quero a minha alma fervendo. O caminho espaçoso é o caminho sem cruz. É sem renúncia. É o caminho sem sofrimento. Então, também é verdade. Se a vida, cuidado meu irmão, se a vida está muito fácil, nossa, e você quer uma religião sem problemas, eis o indício de que tem coisa errada. A frieza espiritual é perigosa para todos nós. É a falta de motivação mais profunda.
Você começa a perceber quando esse caminho espaçoso, até na fé, quando você perceber que está começando a perder o interesse pelas coisas de Deus. Repito, você que está em casa, nós estamos na escola do Sagrado Coração de Jesus. Que você percebe que está começando a perder o interesse pelas coisas de Deus. Atenção. Alerta laranja. O Covid está chegando. O que faz sermos cristãos frouxos, fracos, sem ardor, sem entusiasmo, nos torna pessoas indolentes. E isso você percebe, como é que alguém que tem fervor a Deus, a Jesus, aceita uma piada da Eucaristia? Como uma pessoa que tem fervor a Deus, faz anedotas ridicularizando o Papa, ridicularizando padres e freiras, piadas, ridicularizando um sacramento. Eu estou indo no máximo, mas o que é muito comum. Isso é uma pessoa indolente, sem fervor. Lembro, a tibieza pode pegar a todos nós, cristãos praticantes. É interessante nós tomarmos conta de que o Senhor prometeu: me sigam pelo caminho estreito, me sigam pela porta estreita, e todos aqueles que sofrem dessa doença, das almas tíbias, se tornarão fervorosas. Não é isso que eu e você queremos? Então olhe para a imagem das santas chagas de Jesus, principalmente no peito. Por favor, mostre bastante essa chaga do peito, porque é ali que nós encontraremos a cura da nossa tibieza. Paralelamente, você vai ver essa chaga e vai ver o coração. A chaga e o coração. Paralelamente, são duas coisas que estão intrínsecas. E é nessa chaga aberta do Cristo que nos veio o coração de Jesus. É dele que virá o amor, é dele que virá o sangue, é dele que virá o fervor. É nessa chaga do peito aberto que nós podemos hoje dizer: Senhor, eu também rezo por pessoas da minha família, e tenha coragem de dizer o nome, que estão vivendo essa doença que o padre está chamando de tibieza. Eu não sabia o nome, mas é isso, desinteresse pelas coisas de Deus. Eu não sabia falar bonito que era tibieza, Senhor, mas é isso, que minha família está desorientada, longe das coisas de Deus. Nesse teu lado aberto, nessa chaga, Jesus, eu quero colocar tantas pessoas que fizeram primeira comunhão, largaram, que foram crismados, sumiram, foram batizados e renegaram a fé. É nesse coração que eu quero colocar. E se você é de algum movimento, de alguma pastoral, pessoas que abandonaram porque brigaram, é hora de pedir: devolva o fervor. Nessa chaga, Senhor, do teu peito aberto, nessa chaga aberta, Senhor, que eu olho para a imagem das santas chagas e vejo. Põe a imagem das santas chagas, isso, é isso que eu quero. E para aí, é aí. É nessa chaga. Você que está assistindo pela televisão, é nessa chaga aberta do Cristo. É a chaga do coração que você pode de Jesus. Colocar afiliados. Hoje eu falava no programa a responsabilidade dos padrinhos em abençoar. Afiliados que você não tenha mais no Covid, mas que estão mornos, que vão ser vomitados por Jesus, do corpo místico da igreja, vomitados, porque não tem mais comunhão.
Reza comigo. Sagrado coração de Jesus, Sagrado coração de Jesus, nessa chaga aberta nessa chaga do teu aberta peito, do teu peito, eu te peço a graça. eu te peço a graça. Livrai-nos da tibieza, Livrai-nos da tibieza, da frieza espiritual. da frieza espiritual. Dai-nos sentir aqui na terra Dai-nos sentir aqui na terra o sabor das coisas do céu. os sabores das coisas do céu. Aumenta a fé, Senhor, Aumenta a fé, e Senhor, o fervor. e o fervor. Fortaleça a minha vontade. Fortaleça a minha vontade. Leve-me pelo caminho estreito Leve-me pelo caminho e estreito pela porta estreita da humildade. e pela porta estreita da humildade. Dai-me, Senhor, a graça Dai-me, Senhor, a que nessa graça, chaga do teu peito que essa chaga do seu eu peito, possa ser abrasado de amor. que eu possa ser abrasado de amor, Que o teu coração, que o teu de coração, onde jorrou água e sangue, onde jorrou água e sangue, recaia sobre mim. recaia sobre mim. Amém.